João 8,34 fala assim: digo-lhes a verdade, Jesus respondeu, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Irmãos, eu quero contar para vocês uma história, rapidamente aqui, de 2 reis que existiram em Israel. O primeiro rei se chama Rei Asa. Está relatada a história dele lá no livro de 2 Crônicas 15. 14, tudo ali nessa região ali do 14, 15, 16, está contando a história dele. Aí na historinha, né? Era uma vez, quando Israel era dividido em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. E o rei Asa, ele foi o 3º rei de Judá, que na época era Reino do Sul. Então tinha no Reino do Norte um outro rei governando na mesma época que ele, tá? Só para vocês entenderem. O rei Asa foi bisneto de Salomão, ele governou 41 anos, e ele foi um dos poucos reis bons que teve. Ele destruiu todos os altares pagãos que tinham lá. Ele quebrou as colunas sagradas que tinham para outros deuses. E ele destituiu a própria avó dele de um cargo, de uma posição de autoridade, porque ela tinha feito um ídolo obsceno para uma deusa. Então, o que ele fez? Ele foi lá, tirou a avó dele do cargo, né, por causa do que ela estava fazendo. E sempre que ele precisava de algum auxílio, nos momentos lá de guerra, onde eles foram confrontados, que as pessoas queriam guerrear contra o povo dele, o que ele fazia? Clamava ao Senhor e pedia auxílio ao Senhor. Então, ele era um homem que tinha um coração ali temente a Deus. Era um homem obediente a Deus, que guardava os estatutos e os ensinamentos dos antepassados deles, né? Que era o que vinha na época da história do povo de Israel. Ou seja, eles obedeciam ao Senhor. Porém, no ano 36 do governo dele, até o ano 35, tudo certo. No ano 36 do governo dele, o que ele fez? Ele fez um acordo com um rei que ele não deveria ter feito esse acordo. E aí Deus fala com ele que aquele acordo não era para ter sido firmado. Ele não se arrepende. Isso está lá em 2 Crônicas 16. Depois vocês dão uma lida lá. Ele não se arrepende daquele acordo que foi feito. E daí em diante, o que acontece? Obrigada, irmão Dedé. O que acontece? Ele arrumou uma doença e ele não buscou ajuda ao Senhor mais. A Bíblia fala assim, que ele buscou ajuda somente dos médicos. E ele não buscou ajuda ao Senhor mais. Ou seja, ele morre no ano 41 do seu reinado, doente, e se esqueceu do Senhor. Resumindo a história, o que a Bíblia está querendo nos passar é isso. Depois vem o filho dele, que foi o 4º rei do Reino do Sul. O nome do filho dele? Josafá. Josafá governou por 25 anos. E ele foi um dos melhores e mais piedosos reis que tinham lá. Ele superou as expectativas do pai, né, nesse quesito de bondade, vamos colocar assim. Ele reformou todo o sistema jurídico daquela época. Ele estabeleceu juízes para poder governar e julgar e deu orientação para eles serem justos, para eles serem imparciais. Deu várias orientações para eles lá. Isso tudo está em 2 Crônicas 19. Ou seja, e aí, gente, uma coisa que ele fez também. Teve uma certa ocasião de guerra que juntou 3 povos para ir guerrear contra eles. E aí ele falou assim, povo, vai jejuar. Colocou os levitas na frente da batalha para poder louvar. E aí falou assim, Deus, o Senhor nos socorre aqui. Porque por mais que o nosso exército esteja num número até considerável, a gente não dá conta. Porque juntou 3 contra 1. A gente não dá conta. Então, nos socorre aqui. E sabe o que aconteceu, gente? Quando eles foram para a guerra, os soldados desse outro exército se confundiram e se mataram. Ou seja, a guerra acabou antes mesmo de começar. Os soldados não precisaram nem de guerrear. Por quê? Porque Deus interviu na situação.
Entendeu? Os próprios soldados se mataram e a Bíblia fala assim que olhava que eram tantos corpos que não podiam se contar. Olha para vocês verem. Então, Deus livrou o povo dele do inimigo antes mesmo da guerra começar. Né? Então, só que Josafá, ele fez uma coisa, gente, que foi muito triste aos olhos do Senhor. Ele permitiu que o seu filho, Jeorão, se casasse com Atília. Sabe quem que era essa mulher? Filha de Acabe e Jezabel. Ele fez uma aliança com talvez as piores pessoas que ele poderiam ter feito aliança ali naquela época. Que eram pessoas que estavam com o coração totalmente longe da presença de Deus. Totalmente longe do Senhor. Quando teve uma guerra, e olha só para vocês verem, gente. Acabe estava ali envolvido nessa guerra também, de certa forma. Acabe vira para ele e fala com ele assim: põe suas vestes reais. Vai para a guerra vestido de rei. Ô, gente, vai para a guerra vestido de rei. Ele estava quase falando assim, vai morrer no meu lugar? Sabe aquele negócio assim? Mandando o amigo ir para a guerra vestido de rei. Ele virou alvo na guerra. Só que ele tinha um coração que confiava ao Senhor. E mais uma vez ele clama: Senhor, tem misericórdia de mim, me livra aqui. E Deus livra ele, gente. Deus livra ele também, não permite que ele morre. E para poder fechar aqui a história de Josafá, ele fez uma aliança com o rei Acasias também, que era filho de Acabe. Olha para vocês verem. O que aconteceu nessa história aqui? Eu acho essa história muito interessante. Eles queriam ir buscar ouro na cidade de Ofir. Josafá tinha os navios. E Acabe, o Acasias, tinha os funcionários. O que eles fizeram? Você manda metade do seu povo, eu libero os seus navios, a gente manda o navio ir buscar o ouro, divide tudo igual, e aí os dois lados saem ganhando, os dois reinos saem ganhando. Só que ele não fez o principal. Pediu orientação do Senhor. E o Senhor não estava naquilo. E sabe o que aconteceu? Os navios deles foram destruídos no próprio porto. Eles não conseguiram nem zarpar. Os navios não saíram do lugar. Por quê? Porque Deus destruiu os navios deles ali. E falou com eles, assim, olha, os navios estão sendo destruídos porque eu não estou nesse negócio. E aí, quando a gente viaja um pouquinho, lá em Reis, ele tenta... mais uma vez essa aliança, mas Josafá não aceita mais. Josafá não aceita mais. Então, o que eu quero trazer com essas duas histórias para vocês? Pai e filho, o que eu quero trazer? Os dois erraram. Os dois tiveram acertos, certo? E os dois tiveram erros, certo? Só que um entendeu o erro dele e não cometeu mais erro. Terminou o reinado dele sendo íntegro e fiel ao Senhor. O outro terminou o reinado se esquecendo do Senhor. E o que isso tem a ver com a nossa leitura aqui? Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Amados, se eu puder colocar um título, né, nessa pregação, eu colocaria assim: quando o escravo precisa ser liberto. Nós precisamos de entender que nós temos uma vida que é de dependência do Senhor. Que precisa ser de dependência do Senhor. O Senhor, né, a palavra de Deus nos fala assim, que o Senhor, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando a luz chega na nossa vida, as trevas, elas têm que sair. Tudo aquilo que é de ruim, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não é santo, tudo aquilo que não é sagrado, tem que sair da nossa vida. Nós não podemos falar que nós estamos na igreja e não sermos a igreja. Nós não podemos falar que nós somos noivas do Cordeiro e não viver como se a gente estivesse numa eterna despedida de solteiro, sem se preocupar com a hora que o casamento vai chegar. Né? Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui. O que Deus sempre pediu do povo? Obediência. Desde que a história do mundo é mundo, o Senhor sempre bate nessa tecla. Obedeça a minha voz, obedeça os meus estatutos, obedeça os meus ensinamentos. Eu quero te falar uma coisa nessa manhã.
que talvez você não saiba, seja novidade para você. Jesus, ele veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Abundância significa exagero, excesso, mais do que a gente precisa. Então, Jesus ele veio para nos dar uma vida farta. Sabe? Jesus ele veio para nos abençoar de uma forma tão farta que nos constrange. E muitas vezes a gente não toma posse dessa vida para nós. Sabe? A gente quer viver escravo daquilo que não é para nós, gente. Daquilo que o Senhor já nos libertou lá na cruz. Sabe? Em Lucas 22, o Senhor Jesus estava ali conversando com os discípulos, a partir do versículo 31, 32 mais ou menos. E ele já sabia que Pedro iria o negar. Pedro era amigo de Jesus, gente? Sim ou não? Pedro era discípulo de Jesus? Sim ou não? Pedro andava com Jesus? Sim ou não? Já tinha aprendido muita coisa com Jesus? Sim ou não? Sim. Porém, Jesus vira para Pedro e fala com ele assim: quando você tiver a oportunidade de se arrepender e voltar, você fortalece os seus irmãos. Aí Pedro fala com ele assim: não, Jesus, mas eu já estou pronto para morrer com o Senhor. E aí Jesus fala com ele, fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus já sabia que a intenção do coração do Pedro era trair ele. Mas mesmo assim, Jesus falou com ele: olha, quando você se arrepender, você vai errar, meu filho, mas você vai se arrepender. E você vai voltar. E quando você voltar, você faz diferente. Você tem uma atitude diferente. E ajuda os seus irmãos aqui. Porque vai estar todo mundo mal. Vai estar todo mundo aqui acabado com tudo que vai estar acontecendo. E foi isso que Jesus falou com ele ali. Então, eu quero te falar o seguinte: que essa vida que Jesus veio para nos dar, é essa vida aqui, queridos, onde a gente entende que nós não somos mais escravos do pecado, por isso a gente não vive pecando, nós já fomos libertos através do sangue de Jesus que conquistou essa liberdade para a gente lá na cruz do Calvário. E quando a gente pecar, a gente precisa de se arrepender e voltar para o lugar que a gente nunca devia ter saído. É isso que a palavra está nos falando aqui. Prioridade não é o mesmo que importante. Fala com o seu irmão aí, para ele gravar isso. Prioridade não é o mesmo que importante. Beleza. Prioridade, gente, vem da palavra prior ou priori, no latim, que significa primeiro. O que isso quer dizer, Keren? Se Deus não está em primeiro lugar na nossa vida, Ele não vai aceitar outra posição na sua vida. Ele não vai aceitar outra posição. Muitas vezes a gente está aqui dentro da igreja, a gente está num ambiente crentez, e a gente está aqui adorando ao Senhor, falando: eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. E a gente é mentiroso, gente. A gente não vai gastar a nossa vida diante do altar do Senhor. A gente está cantando uma coisa onde o nosso coração está longe. Às vezes a gente está aqui dentro, só na carcaça, mas a nossa mente, o nosso coração está em outro lugar. Muitas vezes a gente vem aqui para poder cumprir um ritual. Muitas vezes a gente vem aqui porque a gente é religioso. Porque a gente precisa, o domingo é dia do Senhor. Né? Então a gente tem que vir no domingo, aqui na igreja. E não é isso que o Senhor quer de mim e de você. Não é isso que o Senhor tem para nós. Às vezes o Espírito Santo de Deus está falando com você assim: não faça aliança com o fulano. Não faça aliança com o ciclano. E você insiste. Ah, não, ele é gente boa. Nossa, ele faz tudo certo. Ele não mata, ele não rouba, ele tem boas intenções. Ele só não tem Jesus. Mas o resto, tudo é correto na vida dele. Gente, ele não tem o principal na nossa vida. Ele não tem o maior tesouro que um ser humano poderia ter: Jesus. Tem muita gente bacana. Gente, eu vivo fora desse ambiente aqui, tá? Que às vezes todo mundo vê a gente só aqui dentro, mas eu vivo fora desse ambiente aqui. Trabalho, agora não estou estudando, mas já estou caçando meu próximo curso para fazer.
E quando a gente tem esses contatos, quando a gente vê que realmente tem pessoas muito bacanas. Mas quando você senta para poder conversar, você vê que ela está perdida. Porque ela não encontrou um real direcionamento que o Senhor pode nos dar. Sabe? Então, às vezes Deus está falando isso com você nessa manhã. Não faça aliança com fulano. Não faça aliança com tal coisa. E mesmo assim a gente está insistindo. Às vezes o Senhor fala com a gente, olha, cuide da sua saúde. Mude o seu hábito. Aquele que está bebendo demais, para de beber. Aquele que fuma, para de fumar, você está acabando com o seu pulmão. Sabe? Aquele que é viciado em pornografia, para de assistir, você está acabando não só com o seu corpo, mas com a sua mente. E muitas vezes com o seu relacionamento. O Senhor está nos chamando para o conserto e a gente está fugindo do conserto. Por quê? Porque a gente é escravo do pecado, Margarete. Porque a pessoa quer viver escrava. Ela não aceita a liberdade que já foi conquistada. Às vezes Deus está falando com você nessa manhã. Foge da aparência do mal. Às vezes Deus está falando com você nessa manhã. Vive um relacionamento santo. Ah, não, mas eu sou homem, eu tenho necessidades. Eu sou mulher, eu tenho necessidades. E o Senhor está te chamando para viver uma vida santa, íntegra, reta diante dEle. Sabe? Às vezes o Senhor está falando, olha, muda a sua forma de vestir. Por quê? Porque através dessa transformação sua, outras pessoas vão ver e vão falar assim, nossa, se o fulano mudou, eu também posso mudar. Espera aí. O que está acontecendo na vida do fulano? Eu quero isso aqui que está acontecendo na vida do fulano. E muitas vezes a gente não se preocupa, gente, com isso. Que até o vestir, o nosso falar, testemunha de Jesus. Sabe, as nossas ações falam muito mais alto que as nossas palavras. Às vezes as nossas palavras não vão conseguir convencer alguém, mas a mudança da nossa vida vai gerar fruto de arrependimento naquela pessoa. Então Deus sempre falando com a gente, guarda as minhas palavras, os meus estatutos, os meus ensinamentos. Os reis bem-sucedidos fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. E os reinados mais curtos e fracassados não seguiam os mandamentos, ignoravam as leis e ignoravam os profetas. Eu quero te perguntar, quantas vezes, a gente está vindo aqui de uma sequência de pregações, né? Quantas palavras como essa aqui vocês já ouviram, gente? Eu estou ouvindo essas palavras desde a conferência do Espírito Santo. Ou seja, fevereiro. Nós estamos em junho agora. Desde a conferência do Espírito Santo que estão vindo palavras para nós de conserto, de mudança de vida, de abrir mão do pecado, de deixar as práticas pecaminosas de lado, para que a gente possa viver um novo tempo do Senhor e se preparar para a volta do Cordeiro. Essas que estão sendo as palavras. E eu te pergunto, até quando você vai precisar de ouvir palavras como essa para você verdadeiramente estar preparado? Quando lá em Mateus fala sobre as 10 virgens, né, sobre as 10 noivas que estavam lá esperando o cordeiro, ele não fala que elas eram mundanas, eles não falam que elas não estavam dentro da igreja, muito pelo contrário, eram 10 mulheres. As 10 mulheres estavam ali juntas. Só que 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. Então eu te falo, essas 10 mulheres dançavam juntas, essas 10 mulheres cantavam juntas, essas 10 mulheres serviam no diaconato juntas, essas 10 mulheres serviam dentro do templo juntas. As 10 mulheres estavam ali envolvidas, só que 5 estavam preparadas para a volta de Jesus e 5 não estavam. 5 já tinha se preparado ali no seu interior e 5 não tinha. E não precisa de me responder, não. Mas a gente consegue se autoavaliar. A gente consegue se autoavaliar. E em qual grupo você está se enquadrando? O grupo que está preparado, esperando Jesus voltar, que a hora que a trombeta tocar, eu falo assim, eu vou subir, eu vou subir. Ou o grupo que está assim, pelo amor de Deus, Jesus, não toca a trombeta ainda não, que eu preciso ir lá encher minha lamparina. Porque isso acontece. Segundo ponto, seja fiel até o fim. Seja fiel. Pastor Paulo, quando o senhor casou com a Gleice, o senhor casou no civil e na igreja também? Foi? Beleza. Quando o senhor chegou lá diante do juiz, o que o juiz perguntou para o senhor?
Se o senhor aceitava ela como sua esposa. E o que o senhor respondeu? Sim. E você, Gleice? Sim. Comigo aconteceu a mesma coisa, gente, quando eu fui diante do juiz com o Guilherme. Ele perguntou se eu aceitava ele como meu marido, eu respondi sim e vice-versa. E aqui na igreja também, quando a gente se casou, foi o pastor Éder que fez o nosso casamento. Quando a gente se casou, o pastor Éder fez a mesma pergunta para nós. Você aceita o Guilherme? Sim. Você aceita a Keren? Sim. Pronto. Nós fizemos ali um pacto, uma aliança, não só diante dos homens, mas diante de Deus. E muitas vezes o pastor vira aqui e fala assim: quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Todo mundo que é batizado já fez isso aqui. Aí a gente levanta a mão e fala: sim, aceito. Aí vem aqui, qual que é o ato? Confessar publicamente, diante dos homens e diante de Deus. Mas aí, gente, sai ali na porta, vive no adultério com o pecado. Vive escravo do pecado. Não é isso que o Senhor tem para mim e para você. Não é essa vida de escravidão que o Senhor tem para mim e para você. Seja fiel até o fim. Não faça como o rei Asa, que durante anos da vida dele correu tudo bem e o coração dele estava no lugar. E depois de um tempo o coração dele trocou. Se arrependa dos seus pecados, seus desejos pecaminosos. Nós somos privilegiados, queridos, porque nós temos o Senhor, independente das circunstâncias das nossas vidas. Seja no dia bom, seja no dia mau, o Senhor ele está ali conosco. Eu brinco, com os meus amigos que esse ano eu estou vivendo uma verdadeira montanha-russa, cheia de altos e baixos. Mas eu sei que em todos os momentos o Senhor está comigo. Em todos os momentos Ele tem me sustentado. Porque se não fosse a graça e a misericórdia dEle, nem aqui eu estava. Nem aqui eu estava. Muitas vezes, as coisas que acontecem para a gente nos direciona a olhar para circunstâncias, a olhar para pessoas, a olhar para situações. Mas a palavra sempre nos orienta a fixar os nossos olhos para o monte de onde vem o nosso socorro. Do nosso Criador que fez os céus e a terra. É isso que a palavra nos orienta. Então, seja fiel. Abra mão daquilo que precisa de abrir. Gente, o rei Asa aqui, tirou a própria avó dele. Gente, ter vó é bom demais, né? A minha avó já está, minha filha, mais para lá do que para cá. Minha avó está fora de si. Essa semana toda eu fui minha mãe. E a minha mãe é a mãe dela. Pra vocês terem noção de como que está. Minha avó está com 94 anos de idade. Então, ela já está perdidinha. E ela teve um AVC, isso aí trouxe uma demência e tal, mas está lá, andando. A gente tem que esconder as facas, porque tem hora que ela quer limpar frango, fazer comida, porque os meninos vão chegar. Cada hora é uma coisa diferente, sabe? É muito engraçado, chega a ser engraçado. Mas ter vó é muito bom. E mesmo minha avó nessas condições, eu sei que tem coisas que faz mal para ela. Então, eu não permito que ela faça. Né, Margarete? Você que sua mãezinha, ela também é assim, né? Então, eu não permito que ela faça. Então, nós temos que... Aí, o que ele fez? Ele foi lá e tirou. Falou assim, não, está dando certo isso aqui, não. Você está indo para um caminho errado. Então, espera aí. E, muitas vezes, gente, a gente cede ao pecado porque é uma pessoa que a gente ama. A gente compactua com o erro porque é uma pessoa que a gente ama. Porque a gente não quer ferir, porque a gente não quer magoar. E isso não é de Deus para nós. E eu quero entrar no terceiro ponto falando isso. Seja um influenciador. Seja um influenciador. Olha só para vocês verem. Na era da tecnologia digital, do consumismo, onde todo mundo pega o telefone e fica assim, o dia inteiro. Eu vi alguns estudos, gente. Os dentistas, eles estão tendo que desenvolver outro tipo de tratamento, porque de tantas pessoas ficarem assim, com o telefone na mão, com a cabeça baixa, está alterando a arcada dentária das pessoas. Está alterando esse processo aqui nosso, de maxilar, de osso, de tanto que a pessoa fica assim. Olha para vocês verem.
Então, eles estão desenvolvendo estudos de como que podem fazer para poder melhorar a mastigação do ser humano por causa disso aqui. Olha o ponto que a gente chegou, né? Então, a pessoa fica o dia todo ali, consumindo, vendo foto, vendo vídeo, curtindo, compartilhando, fala de futebol, fala de política, fala de bobeira, fala de zoação, o dia todo no telefone, se deixar. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Se você pudesse parar agora, olhar para dentro de você e produzir um conteúdo, o que você iria entregar para os seus seguidores? Pensa em um minutinho. O que você poderia entregar para eles? Xerinha, abre para mim em Salmo 119, 11 e 12. Eu acho que eu não coloquei aí para você. Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Meu querido, eu quero te falar o seguinte. Guarda a palavra do Senhor no seu coração. O que nos liberta do pecado é a palavra do Senhor. É Jesus vivo e eficaz dentro de nós. O que nos faz fugir da aparência do mal, o que nos faz ser transformados, é essa presença gloriosa que até nos constrange de misericórdia e de graça. Busque ao Senhor, se relacione com o Senhor, seja um com o Senhor, tenha conteúdo para você passar para as pessoas que convivem com você. Sabe, quando o escravo precisa de ser liberto, quando ele vive na vida de erro. Pedro estava aqui, Pedro iria errar, Jesus já sabia que ele ia errar. E ele fala com ele, olha, quando você se arrepender e voltar. Ou seja, gente, ninguém é super-herói aqui para viver sem pecar. Vai chegar um momento que um deslize ou outro você vai ter. Mas uma coisa é você ter um deslize, outra coisa é você viver na prática pecaminosa. Outra coisa é você viver constantemente consciente que você está pecando. E não está nem aí para isso. E muitas vezes a gente pergunta assim, o que é pecado? O Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence mesmo. Porque quando você está fazendo uma coisa errada, você sabe que aquilo ali está errado. Não adianta você falar assim, não sei não. Para e fala assim, Espírito Santo, isso aqui que eu estou fazendo está certo ou está errado? Eu tenho certeza que ele vai te responder. Eu tenho certeza que ele vai te mostrar. Porque esse é o papel do Espírito Santo, nos convencer. Esse é o papel do Espírito Santo, nos orientar. Então, se a gente está fazendo alguma coisa de errado, ou se a gente acha que aquilo ali, se você não sabe também, fala assim, Espírito Santo, me mostra o que eu faço na minha vida que está errado. Vai passando por todas as áreas da sua vida, até você detectar. Eu estou vivendo, Espírito Santo de Deus, eu estou vivendo uma vida de prática pecaminosa, me mostra aqui. Área tal. Faz igual aqueles radarzinhos, né? Aqueles negocinhos assim, quando a gente vai fazer prova, aí vai passando para ver se tem metal, quando passa no metal, fala, isso aqui. Faz assim com o Espírito Santo. Que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te mostrar. Não, meu filho, aqui você está quase, aqui você precisa de corrigir isso ainda. Porque o Espírito Santo de Deus, ele faz isso, gente, conosco, com todo amor. E para a gente poder fechar, eu quero ler aqui para vocês uma passagem que está lá em Romanos 6, do 11 ao 23. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do seu
dos seus corpos ao pecado como um instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros de seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, eram livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, o que todo esse texto que a gente leu aqui está falando? Que ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Cristo. De um lado tem um reino de injustiça, que é onde está o pecado, que leva à morte. E o outro lado é um reino justo, que leva à vida. Gente, se a gente for parar para olhar para o coração do homem, para o homem, né, como um todo, para a humanidade, a Bíblia fala alguns termos sobre nós. Em Jeremias fala que o nosso coração é enganoso. Em Isaías fala que a nossa justiça, que a justiça humana, terrena, é como trapo de imundícia. Em Gálatas, em Coríntios, fala que a nossa alma foi corrompida e que os desejos e que deseja as obras da carne. Ou seja, nada, é bem a oração lá de Paulo, né? O que Paulo fala. Nada, tudo de ruim que tem em mim sou eu mesmo, né? Agora tudo de bom que tem em mim é Cristo. E é para isso que o Senhor nos chamou. Para viver uma lei, em Gálatas fala, né, que nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Nós temos uma liberdade no Senhor, quando nós escolhemos estar no Senhor e ter o nosso coração no Senhor. Então, eu não sei, né, como eu falei aqui, eu dei vários exemplos de várias coisas, falei muita coisa. E eu não sei no que essa palavra serve para você. Ou em qual área essa palavra serve para você. Lolote, vamos lá? Mas o Espírito Santo de Deus, nosso amigo perfeito, sabe. O Espírito Santo de Deus, ele sabe. E se nós clamarmos, se nós pedimos, ele vai nos direcionar naquilo que precisa de ser mudado, naquilo que precisa de ser transformado e naquilo que a gente precisa de abrir mão. Em qual quesito a gente precisa de mudar. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho, que você fechasse os seus olhos e que você tivesse um momento com o Senhor aí agora.
que você olhasse para dentro de você e perguntasse ao Senhor: Pai, até onde eu estou indo que eu não podia estar indo, que eu não posso ir? O que eu estou fazendo que eu não deveria estar fazendo? O que está acontecendo aqui comigo que não deveria estar acontecendo? Me orienta aqui, me guia. Toma aqui a minha vida. Toma aqui meu coração.